Vamos falar agora um pouquinho da origem da programação matemática, da otimização e de algumas aplicações práticas em diferentes áreas. Como eu já comentei com vocês em outros momentos, esse nome programação ele não tem muito a ver com programação no sentido de escrever um código, de escrever um for, um if, não é programação daí. É programação no sentido de ter uma programação de atividades, no sentido mais militar da coisa. E é exatamente militar não por acaso, é militar porque essa área surgiu do esforço de guerra dos aliados, especialmente do lado americano, do lado britânico, em tentar usar a capacidade científica que eles tinham para produzir um resultado melhor para eles durante a Segunda Guerra. Então, alguns problemas que eles se faziam naquela época eram coisas do tipo: se eu tiver que definir uma missão que eu vou mandar alguns caças para atacar o adversário, quantos caças que eu vou mandar? Como é que eu divido as minhas tropas entre os que eu mando para batalha, os que eu cuido aqui de fazer uma manutenção? É o tipo da pergunta que a gente não tem nem ideia de por onde começar, né? E imagina a situação, eram matemáticos também, não eram pessoas militares que estavam lidando com isso. E é daí que surge a tentativa de enxergar as coisas por um outro aspecto diferente da visão militar tradicional. Analogamente, uma pergunta que eles podiam se fazer era: já que eu vou bombardear o adversário e eu vou destruir algumas pontes, como é que, com os recursos limitados que eu tenho, como que eu causo o maior estrago possível? Então a gente já vê aqui algumas palavras-chave que aparecem para a gente, né? Então, os limites que a gente tem, os limites de capacidade, os limites de operação, as tentativas de alcançar o maior alguma coisa, o menor alguma coisa, então já tem esse sabor de otimização aí escondido. O que acontecia, no entanto, até esse momento, é mais ou menos como nos trabalhos acadêmicos que a gente tem, uma certa confusão entre falar um objetivo e como que a gente vai alcançar esse objetivo. Então, o Dantzig, que é o cara que propôs a programação linear, ele conta uma história de como os matemáticos, ele era americano, trabalhava com o pessoal no Pentágono, e como o pessoal lá no Pentágono tinha uma certa confusão entre os objetivos que eles estavam perseguindo e a forma de conseguir esses objetivos. Então eles sabiam que o objetivo era ganhar a guerra, ok. Agora, como é que a gente faz para ganhar a guerra? Você podia ter o pessoal da aeronáutica falando: vamos investir em construir mais aviões. O pessoal da marinha querendo construir mais navios. Mas meio desacoplado de como que isso ia realmente se transformar em uma vitória militar. E com a otimização a gente consegue explicitar o nosso objetivo final e deixar o como fazer para o computador, deixar que um algoritmo calcule o meio do caminho, calcule o que fazer com as variáveis para alcançar o nosso objetivo, em vez da gente ir criando objetivos menores e a gente ir criando regras para alocar esses objetivos menores, que é a técnica tradicional que era usada no aspecto militar para resolver esses problemas. Então as coisas não acontecem por acaso, a área da programação matemática é um fruto do seu tempo e é um fruto desse esforço de guerra, um esforço geral de guerra, então envolvendo inclusive cientistas, e do desenvolvimento computacional que permitiu resolver problemas que até então a gente não tinha capacidade física mesmo, não tinha capacidade de implementar essas soluções. O Dantzig, como eu comentei, ele propôs o algoritmo simplex, o primeiro algoritmo de programação linear, em 47. Então, durante a guerra ele trabalhou com isso, ele tinha parado o doutorado dele por um tempo para se dedicar ao esforço de guerra. E mesmo depois da guerra ele continuou trabalhando no Pentágono, só depois que ele voltou para a área mais acadêmica e continuou dando aula nisso. Ele conta também nos livros, nos escritos dele, que o trabalho dele é uma criação de uma nova área da matemática. A gente tinha muito pouco interesse até então em resolver sistemas com múltiplas inequações, ou quando a gente resolvia sistemas de equações, a gente sempre resolvia procurando a solução do problema.
E isso é realmente raro de acontecer. São poucas as pessoas que inventaram uma nova área da matemática do zero. No caso dele, não tão do zero, né? No caso dele, baseado num problema real, ele conseguiu propor alguma coisa. Não estou dizendo que é fácil, tá? Só não é simplesmente um esforço de alguém que está preso na Torre de Marfim, como dizem, né? Não é isso. Ele estava já desde o princípio numa busca de uma aplicação concreta. A primeira vez que a gente tem uma aplicação concreta e não trivial, né? Uma aplicação grande do algoritmo do Dantzig foi no chamado problema da dieta, que já tinha sido proposto alguns anos antes, aqui em 45, mas não tinha sido resolvido com algum algoritmo eficiente. Então, nesse primeiro trabalho, era simplesmente uma ideia descrita e uma primeira solução meio aproximada, que depois o Dantzig chegou a mostrar que poderia ser melhorada. Então, usando a otimização, dava para ganhar um pouco a mais, além do que as pessoas tinham proposto inicialmente. E o que é esse problema da dieta? Ele se baseia no seguinte: a gente tem sempre uma preocupação com a nossa saúde, então a nossa alimentação tem que suprir uma série de nutrientes, mas, de novo, relembrando do contexto de guerra, a gente pode ter uma preocupação em ter uma otimização de custos. Então você quer produzir comida para um batalhão, literalmente, de modo a manter a saúde de todo mundo e também de modo a ter a menor despesa possível. Como fazer um balanço desses dois desejos, dessas duas vontades que podem entrar em conflito? Na otimização a gente escolhe algumas coisas para serem hard e algumas para serem soft. Algumas coisas podem ser desrespeitadas e outras não podem ser desrespeitadas. E aqui não é diferente. Aqui o custo é flexível, o custo é soft. A gente pode ter um custo maior ou menor, mas a gente não pode abrir mão dos limites de ingestão dos nutrientes. Então, a questão da saúde, a questão da ingestão dos nutrientes, vai ser tratada de uma forma hard. Aquilo que é soft, aquilo que é só desejável, a gente formula como um objetivo. A gente vai tentar alcançar o menor custo possível. Mas aquilo que é hard, ele vai entrar na forma de restrição. E aí, um dos tipos de restrição são os limites máximos e mínimos de cada nutriente. Então, mínimo de ingestão de proteína, máximo de ingestão de sódio, máximo de ingestão de gordura. Tinha alguns micronutrientes, minerais, era um modelo relativamente detalhado. E a gente também tem limites nas quantidades de cada alimento, nas quantidades disponíveis que podem ser compradas, que podem ser manipuladas. Então também quantos quilos de batata que você vai conseguir cozinhar de cada vez. Também era uma restrição que entrava nesse tipo de modelo. E aí, em 47, isso aqui foi resolvido de uma maneira eficiente pela primeira vez. E era um modelo que estava com 77 variáveis e 21 restrições, 21 desses limites. E o que é uma solução eficiente nesse momento? Eles trabalhavam com calculadoras e eles levaram 120 dias, então em homens-hora, aproximadamente 1000 homens-hora, para conseguir aplicar o algoritmo simplex, fazendo todo o passo a passo na mão. E eles fizeram essas contas. O simplex ele forma umas tabelas, forma o que eles chamam de tableau. E essas tabelas eles chegaram a fazer umas cartolinas e grudaram isso para deixar guardado para a posteridade. Era uma coisa monstruosa. E um problema desse, com 77 variáveis, hoje em dia o seu celular vai resolver num piscar de olhos. Então é impressionante como em 2, 3 gerações a gente tem uma mudança completa na área. Mas, mesmo assim, 1000 homens-hora já era um baita sucesso. É alguma coisa que, com 77 variáveis, não tinha nenhuma técnica. Não era só que você não tinha tempo computacional para fazer, você não sabia nem por onde começar a resolver um problema desse tipo. E aqui a gente tem uma mudança de paradigma. Um pouco depois, então uns 15 anos depois, as técnicas vão sendo aplicadas em outras áreas e vão encontrando outros problemas e
e aí as coisas vão uma puxando a outra. Você vai tendo um desenvolvimento matemático para resolver outros problemas, você vai tendo novos problemas que demandam novos desenvolvimentos matemáticos, e assim as coisas vão se criando e se fertilizando. Nos anos 60, então, a gente tem os primeiros problemas misto inteiro sendo resolvidos, que tem a ver com ligar e desligar, construir ou não construir, então tem a ver com essas decisões de realocação de fábrica, ou de investimento ou não investimento. Nesse último exemplo aqui, uma decisão de fechamento de minas. São, então, essas decisões binárias que não podem ser representadas de uma maneira rigorosa sem as variáveis binárias. Os problemas misto inteiro não lineares, então os mais completos que a gente viu, eles começaram a ser resolvidos no final dos anos 70 e principalmente nos anos 80, com esses dois algoritmos da decomposição de Benders e da aproximação externa, ou outer approximation. E isso aqui ainda está sendo, ainda é uma área de pesquisa, né? Não é, a gente ainda não tem realmente uma solução super pronta para isso. Por isso a recomendação de tentar evitar essa classe de problemas quando possível, mas não quer dizer que industrialmente a gente não aplique. Eu particularmente também já apliquei, ainda não é, a gente não tem o grau de maturidade que a gente tem com os problemas lineares, que realmente a gente resolve instantaneamente hoje em dia. Talvez a gente nunca vai ter um grau de maturidade matemática nisso, porque são problemas que são fundamentalmente mais difíceis, e essa é a situação que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente aposta mais no poder computacional, numa questão um pouco mais de força bruta, para força bruta usada de forma inteligente, né? Só a força bruta também não ia dar muito certo nesses problemas com essa dimensão tão grande. Mas tem que ter um poder computacional, um poder de fogo maior para conseguir bater esse tipo de problema. Para dar um pouco da noção para vocês dos avanços que a gente teve, tanto de algoritmo, então na parte de software, quanto de capacidade computacional bruta, capacidade computacional física mesmo, em nível de hardware. Esse artigo aqui do Bixby de 2012, ele aponta, nesse período aqui de 25 anos mais ou menos, de 88 a 2004, um aumento de 3.300 vezes a performance dos algoritmos melhorou nesses 20 e tantos anos. E o hardware, que é aquilo que a gente acha que é o mais determinante, né, que a gente viu com os nossos olhos esse desenvolvimento tão grande nesses últimos anos. Na verdade, o hardware é sem dúvida impressionante, mas não é a parte dos algoritmos sozinha é ainda mais impressionante, exatamente porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de gente muito grande trabalhando nessa área, e isso estimula uma melhoria nos algoritmos. O Simplex é um algoritmo comercial para problemas inteiros e para problemas lineares e misto inteiro lineares. Hoje em dia ele é marca da IBM, era uma outra empresa, mas hoje em dia é propriedade da IBM. E a gente então, juntando esses dois fatores, né, porque um cresce em cima do outro, a gente teve um ganho de 5 milhões de vezes em 20 e poucos anos. O Gurobi é um certo concorrente do Simplex, é um outro solver também para problemas lineares e misto inteiro lineares. E aí eles fazem uma propaganda que eles sozinhos tiveram, basicamente na última década, em termos de algoritmo deles, o algoritmo deles melhorou 53 vezes em uma década. E de novo a gente tem que pensar que isso aqui está sendo ganho em cima dos 5 milhões anteriores, né? Não é exatamente a mesma coisa, porque são softwares diferentes, mas a gente pode ter uma aproximação do quão mais rápido a gente consegue ter uma solução hoje em dia do que em comparação com 30, 40 anos atrás. E, de novo, repito, boa parte disso é só em algoritmo, não é necessariamente melhoria em hardware. Aonde que a gente consegue usar esse potencial nosso de computação? Basicamente em qualquer coisa. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns exemplos em áreas diversas, só para vocês terem uma noção de como isso pode ir para qualquer lugar. E um lugar que a gente não imaginaria, em princípio, é numa tabela esportiva. Esse aqui é um exemplo da NFL, da Liga de Futebol Americano. E
É uma tabela complicada de fazer porque eles tem algumas coisas que são parecidas com o nosso futebol, os times em geral alternam entre jogos dentro e fora de casa. Tem também, como acontece aqui, tem alguns estádios que são compartilhados por mais de um time, né? Às vezes dois times da mesma cidade, ou lá também acontece de times de modalidades diferentes, do beisebol ter que usar o estádio de vez em quando. O espaçamento entre os jogos é um pouco complicado, porque tem alguns times que se enfrentam 2 vezes no ano, outros não se enfrentam. Aqui é um pouco mais fácil a gente pensar numa tabela de Campeonato Brasileiro, de, de que se um time jogar contra o outro no primeiro turno, vai jogar de novo, invertendo, claro, os mandos, mas só no segundo turno, então a gente teria um problema um pouquinho menos complicado, mas ainda assim passível de otimização. E tanto é passível de otimização que, em particular, na Premier League, no Campeonato Inglês de Futebol, a gente tem essa empresa Profixio, que é uma empresa norueguesa, que faz uma consultoria para eles para gerar a tabela de uma forma otimizada. É um pouco parecido com o caixeiro viajante, mas você não consegue exatamente minimizar a distância total percorrida. Ainda no caso americano, eles são um pouco mais flexíveis especialmente no basquete, lá eles têm algumas coisas do time. O time viaja para outra costa e joga 2 ou 3 partidas antes de retornar para casa. Se a gente pensa numa tabela típica de futebol, normalmente o time viaja e depois volta, viaja e depois volta. E aí você não vai minimizar a distância total percorrida. A distância total percorrida vai ser sempre a mesma, porque vão ser sempre essas viagens indo para todos os destinos e voltando sempre para casa. Mas dá para otimizar outras coisas, dá para colocar fatores desejáveis, como eu estava falando para vocês no caso da dieta, que seriam esses parâmetros, alguns desejáveis, alguns mais obrigatórios. E o site lá da Profixio até conta um pouquinho de quais seriam esses parâmetros e essas restrições que você pode especificar para fazer uma tabela. Então, esse é um primeiro exemplo. Outro exemplo que passa batido do nosso olhar, mas sem o qual o dia a dia das empresas não aconteceria, é a definição das companhias aéreas das equipes. Então, quais os conjuntos de pilotos e comissários que vão operar cada uma das rotas. De novo, aqui existem algumas coisas que são requisitos obrigatórios, por exemplo, uma equipe mínima para viajar, restrições trabalhistas de jornada de trabalho, de descanso entre um voo e outro, mas tem coisas que são mais desejáveis, de você não ter 2 pilotos inexperientes voando ao mesmo tempo, você pode ter outros requisitos desejáveis desse tipo. E, de novo, tem a ver com rota, mas não é exatamente com rota, não é que a gente está minimizando a distância que vai ser percorrida, mas a gente está buscando algum outro objetivo. Por exemplo, a empresa pode estar tentando minimizar o quanto que ela vai ter que pagar de hora extra para o funcionário, pode estar tentando beneficiar os funcionários de alguma forma, de respeitar de dar um conforto maior, né? Não só de respeitar, mas de dar algum conforto maior. Então, de novo, os detalhes podem variar de caso para caso. Aqui a ideia é passar para vocês uma possibilidade de aplicação em uma área que não tem a ver com o nosso domínio da engenharia química, mas que também pode ser beneficiada com alguma técnica de otimização. Quando a gente tem um data center, um lugar onde a gente armazena, por exemplo, o nosso Dropbox, o Google Drive, que armazena os nossos arquivos na nuvem, para a gente isso tudo está na nuvem, mas eles têm que estar fisicamente em algum lugar. E esse algum lugar são os data centers, são centros são galpões com muitos e muitos computadores ao mesmo tempo. E aqui também tem algumas otimizações que a gente não se dá muito conta. Tem a escolha de onde a gente vai colocar cada arquivo. Então, cada arquivo que eu estou subindo para a nuvem, fisicamente vai estar em qual computador. Esses computadores vão estar como um em cima do outro. A gente tem esses racks em que uma questão fundamental é a temperatura desses centros. Então, como é que você vai operar esses computadores de forma a te trazer menos problemas, a aumentar a vida útil do seu material, então evitar compras desnecessárias de hardware, a permitir um uso mais eficiente da energia elétrica, seja operando os computadores, seja com sistemas de refrigeração. E também aqui você tem objetivos conflitantes, porque, por um lado, pelo sistema de refrigeração,
se a gente pensar só no minimizar o custo de energia relacionado com o ar-condicionado, você vai querer ligar dois computadores, um bem longe do outro, para que eles não fiquem se esquentando. Mas será que não daria para fazer em um computador só você rodar as duas coisas ao mesmo tempo? E aí, como é que vai ser essa divisão dos arquivos? De novo, é o tipo de pergunta que não dá para responder na mão, mas que a gente pode tentar formular um problema de otimização para alcançar uma resposta um pouco mais rigorosa, como sugestão de ação. E a última área de possibilidade que eu estou trazendo para vocês, é importante ressaltar isso, né? Existem outras, mas a última que a gente vai falar hoje é a aplicação em teoria dos jogos. A teoria dos jogos tem esse nome com jogos, mas ela vai um pouco além disso. Na verdade, ela está buscando modelar situações em que tem um conflito de interesses. Então, um jogo de tabuleiro, tipicamente, é uma situação que tem um conflito de interesse. Você tem o jogador 1, o jogador 2, e eles estão se enfrentando para ver quem é que ganha. Mas essa abstração de você ter dois jogadores se enfrentando, dois ou mais, pode até ter outros casos, essa abstração é muito útil em outras áreas. Então a gente usa alguma coisa parecida num nível bélico, que seria uma certa metáfora, uma certa forma mais concreta de um jogo de xadrez. Você poderia pensar nisso num nível bélico, de novo, tendo a ver com aquela questão de posicionamento de tropas, de fazer uma manobra ofensiva, de fazer uma manobra defensiva, que estava na origem da programação matemática, mas pode ser um pouco mais soft do que isso também. Se você estiver pensando que quando você está investindo, você pode estar brigando com alguém também. Você pode estar brigando contra o mercado, você pode estar brigando contra uma outra empresa. Então pode ser um nível de conflito desse um pouco menos sangrento, digamos. E às vezes um dos jogadores é uma coisa que a gente nem imaginaria que é um jogador. Se a gente pensar no controle de processos, o controle de processos em geral visa manter o sistema em equilíbrio, manter o sistema no ponto de operação desejado, no chamado set point. E aí um dos jogadores claramente é o controlador, é quem está tentando manter o sistema no ponto desejado. E ele está jogando contra quem? A gente diz que ele está jogando contra a natureza, quando é um adversário não definido assim, alguma coisa simplesmente que aleatoriamente está tentando te prejudicar. A gente abstrai isso e diz que o segundo jogador é a natureza, que vai estar produzindo esses distúrbios. E então é um jogo que parece que é de uma pessoa só, mas você pode modelar isso como sendo uma disputa entre alguém com um objetivo, o controlador com o objetivo de manter a planta numa certa operação, e a natureza com o objetivo de causar problemas na sua planta. Claro, não é de forma deliberada, isso aqui é só uma abstração, mas tudo isso a gente consegue representar como um conflito em que alguém está tentando maximizar alguma coisa. E se tem essa ideia de maximização, pode ser resolvido com uma técnica de programação matemática apropriada.